Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou te dar 5 dicas aí para você planejar o muro da sua casa. Vem comigo! Planejar a fachada, o muro da casa, toda essa parte externa é uma dúvida que muitos de vocês têm. Inclusive vocês mandam muito para nós no Instagram. E é por isso que a gente resolveu vir aqui dar algumas dicas para você. Existe a fachada em si, né, que é a fachada onde a gente tem a entrada ali principal. E geralmente que a gente tem ali em condomínios, né, a parte ali fica toda aberta, aquela parte da frente, não existe o gradil. E na maioria das residências existe esse muro aí que tem a parte do gradil, a entrada, né, da garagem, a entrada de pedestres. E vocês têm muitas dúvidas sobre isso. Então a gente preparou algumas dicas aqui para vocês. A primeira forma, né, de se planejar é pensar no estilo que você quer, né, para esse muro dessa casa. E como que eu vou saber, Michele, que estilo que eu quero? Tudo isso precisa estar interligado com a sua fachada, né, com o externo que você já tem, com a decoração também da sua casa. Porque a fachada externa liga o que está no interno. Então a gente sempre gosta de casar tudo. Eu gosto mais do estilo clássico. Então vamos puxar ali para a fachada, para o muro, toda ali no estilo mais clássico. Eu gosto mais do estilo moderno, que é o que a gente mais faz, né, nesse estilo contemporâneo. Então tudo ali precisa estar interligado. Inclusive teve uma fachada que eu vou deixar aqui a foto para vocês, que a cliente tinha construído essa fachada e quis fazer a reforma dela jogando para um estilo mais clássico. Então ali a gente trabalhou, né, com os detalhes, com boiserie, tudo isso que liga ao estilo mais clássico para poder trazer também ali para baixo do muro, do gradil, né, tudo isso uma coisa ligando a outra. Segundo item que a gente precisa planejar, né, que precisa pensar aí no muro da nossa casa, são as cores. E as cores, elas devem estar ligadas com a fachada, com a parte externa da construção da casa em si, né? Uma coisa precisa conversar com a outra. Então ali a cor das esquadrias, aí Michele, eu escolhi a cor das esquadrias todas no preto. Então a gente precisa trabalhar ali o gradil, né? Se quer colocar no preto ou no cinza mais escuro, então a gente precisa estudar isso. Eu quero mais claro, então se minhas janelas são todas no blindex, então trabalhar com uma cor mais clara, por exemplo. Então tudo isso a gente precisa levar em consideração. Eu sempre gosto de falar para o cliente escolher entre uma cor mais clara, né, que seria para a gente fazer uma base ali de toda a parte externa, e uma cor mais escura para a gente chamar a atenção, por exemplo, para uma marquise, para algum detalhe que tenha nesse muro, para algum detalhe que a gente tenha nessa fachada. Então aí definimos as duas cores, né? Uma escura e uma mais clara. Terceiro item que a gente precisa planejar aí para o muro da nossa casa são os acessos, né? Tem fachadas que elas são bem pequenininhas, a gente já pegou inclusive fachada aí de 6 metros, que o cliente precisava de um acesso aí para 2 carros, então fica um pouco mais complicado. E aí a gente tem que colocar o acesso de pedestres, né? O portão ali de pedestres no portão da garagem. E quando a gente faz, né, o acesso separado, eu quero fazer uma guarita, quero colocar um revestimento, a gente chama de guaritinha, gente. Aquela entrada, assim, quando a gente faz uma marquise. Vou colocar a foto aqui para vocês. A gente precisa colocar, né, esse acesso bem perto da porta principal de entrada ali da nossa casa. Geralmente dá super certo, mas quando não der, a gente cria um caminho ali levando para essa entrada principal. A gente precisa definir aí esses 2 acessos, né? E aí se a garagem vai ser para 2 carros, se a garagem vai ser só para 1 carro. Então tudo isso a gente precisa definir para ter os tamanhos ali certinho desses acessos e ver se sobra algum, por exemplo, algum espaço para colocar um revestimento, para a gente poder fazer um detalhe. Falando para vocês, tem fachadas que são bem pequenininhas que a gente não consegue. A entrada da garagem já fica ali tomando conta de toda a fachada, então acaba que não sobra muito espaço. Mas quando a gente tem espaço, aí a gente pode criar volumetrias, né? Alguma coisa para poder deixar essa fachada mais robusta, mais bonita. Quarto item seria a composição de materiais, que é
tudo, tá vendo que uma coisa liga a outra. As cores, o estilo, né? Então, a cor precisa casar com o revestimento também. Às vezes eu coloco um revestimento ali muito cinza e quero uma cor bege, muito amarelada. Então, às vezes não dá certo, né, gente? Então, a gente precisa casar isso. Ah, Michelle, eu quero um tom, uma paleta de cores ali mais puxada para o bege. Então, vamos olhar aí o amadeirado, que dá super certo, né? Olhar uma pedra um pouco mais clara, puxando para esse tom de bege, né? Pro tom de marrom, que dá super certo também. Ah, eu quero já puxar pro tom de cinza. Então, tudo isso a gente precisa ver de uma forma que uma coisa case com a outra, né? E tudo isso levando em consideração janelas, portas, tudo isso que a gente colocou na casa em si, para trazer essa composição aí para os muros. E o quinto e último item que vocês precisam levar em consideração é o lugar ali do padrão de luz e padrão de água. Geralmente essas empresas, elas pedem umas medidas, né? Umas medidas que são necessárias, que é padrão mesmo da empresa. E, por exemplo, aqui em Minas, eles não deixam, né? Não sei aí em outras regiões, eles não deixam a gente colocar o padrão de energia muito próximo ao padrão de água. Por exemplo, o padrão de energia não pode ficar em cima do padrão de água, né? Então, eles precisam ficar separados e tem uma medida mínima ali. Então, vocês precisam prever aí. Aqui, geralmente, a gente coloca dentro ali da guarita ou mais no cantinho ali da fachada. Isso aí a gente estuda o que ficaria melhor, né? Mas não se esqueçam disso. Ainda mais se você vai reformar, deixar o espaço ali desses dois itens. Que é o padrão de energia e o padrão de água. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado aí das dicas. Foram algumas dicas aí para você planejar o mundo da casa. São muitos detalhes que a gente precisa levar em consideração. Por isso que o projeto ajuda a gente a ver, né, como um todo, toda essa estrutura. Coloca aqui nos comentários se você gostou, qual a sua dúvida, que nós estaremos respondendo. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito e ativar as notificações, né, para receber vídeos novos toda semana. E também me seguir lá nas redes sociais, lá no Minha Arquitetura, onde a gente dá várias dicas para vocês todos os dias. E é isso, pessoal. Até mais!